Hoje, em Scopus, a gente vai ter aqui uma grande quantidade de conteúdo indexado, tá? Scopus tem aí aproximadamente 82 milhões de registros referenciais de documentos que são provenientes de mais de 7 mil editoras. Então, conteúdo que a gente tem em Scopus não vem somente de fontes publicadas pela Elsevier, mas de fontes vindas de outras editoras, como, por exemplo, Wiley, Taylor Francis, Emerald. Eu dei exemplo de algumas editoras com as quais eu sei que a CAPES tem, por exemplo, aí a assinatura de conteúdo em texto completo, tá? Além disso, em Scopus, a gente consegue fazer uma triangulação de dados, porque todos os documentos, eles vão ter pelo menos um autor, e cada autor vai ter ali vinculação a pelo menos uma instituição. Dado isso, a gente consegue separar as informações de autores, informações de instituições, no que nós chamamos de perfis. Então, vocês conseguem entender um pouquinho desse conteúdo indexado em Scopus a partir da perspectiva de um autor ou a partir da perspectiva ali de uma instituição. Hoje a gente tem aproximadamente 16 milhões de perfis de autores e algo como 70 mil perfis institucionais. Então, com isso, a gente já consegue saber desde esse momento que eu consigo em Scopus conduzir, sim, uma busca por documentos, mas também posso conduzir uma busca ali por um perfil de um autor ou por um perfil institucional. Bem, gosto de deixar claro desde o início a respeito do atendimento de Scopus a todos os usuários, independente de qual seja a área de conhecimento. Scopus é uma plataforma referencial multidisciplinar e todo o nosso conteúdo ele é dividido, então, em 4 grandes áreas, que são ciências da saúde, ciências da vida, ciências sociais e humanidades e ciências físicas e engenharia. Para cada uma dessas áreas mães, nós vamos ter sub-áreas e conseguimos ir num nível ainda mais específico, de sub-sub-área, vamos dizer assim, para simplificar. Então, por exemplo, eu consigo ir ali em ciências sociais, em psicologia, por exemplo, e consigo ir ao nível de psicologia aplicada, tá bom? Só para vocês terem uma ideia aí dessa hierarquia, dessa divisão. Bem, quero também deixar claro para vocês a respeito do papel de Scopus, tá? Scopus sendo uma plataforma referencial que mais indexa conteúdo de literatura científica e acadêmica revisada por pares, se torna uma ferramenta essencial quando a gente pensa a tarefa de conduzir a nossa revisão bibliográfica, né? Antes de iniciar o nosso trabalho, a gente precisa ter um conhecimento bastante sólido a respeito do cenário que envolve ali aquela temática, ou seja, eu preciso entender, antes de tudo, o que já existe de definido, de conhecido sobre aquele tema, eu preciso entender o estado da arte de publicação naquela temática para que eu consiga determinar o meu norte, a partir de que ponto eu tenho, então, que ir caminhando dentro daquela temática, até para que eu não reinvente, por exemplo, a roda, para que eu não use tempo ou outros tipos de recurso numa pesquisa que vai chegar no resultado já conhecido, já, enfim, descoberto anteriormente. Então, você precisa ter um conhecimento bem claro do que já foi descoberto, do que já existe sobre aquela temática, bem como se munir de informações para te guiar nesse caminho. Ou seja, bem, essa temática, ela está em alta ou ela está em baixa? Quem é o autor mais relevante nessa temática? Os autores que publicam nessa temática, eles geralmente publicam que tipo de documento? Então, todas essas informações você consegue extrair de Scopus, tá? Mas pensando inicialmente nessa questão de compreender a temática que a gente está interessado, na qual a gente se propõe a pesquisar, você precisa de uma plataforma, então, abrangente, que indexe uma grande quantidade de conteúdo, de forma que você tome ela como uma amostra que você vai usar, então, para estabelecer uma inferência estatística de modo a entender esse cenário de pesquisa que envolve ali essa sua temática desejada, tá? Então, Scopus é exatamente isso, funciona como essa amostra, tá? O trabalho que Scopus desenvolve é muito fácil. Eu gosto de enxergar pela ótica de um processo, por isso que vocês estão vendo aí essa setinha, né, no material. Então, eu gosto de enxergar esse trabalho como um processo composto de 3 atividades. Eu tenho a atividade de buscar, ela se inicia naquele momento que eu estou lá ingressando na plataforma, coloco ali a minha estratégia, eu coloco, por exemplo, os meus critérios de busca e peço para que a plataforma faça de fato a busca.
Depois que eu encontro esses resultados, eu salto para a atividade do descobrir, que é onde eu consigo ter essa visualização dos resultados, eu posso consultar os detalhes deles, eu consigo exportar os resultados, enfim, tem várias operações que você vai conseguir fazer exatamente nessa etapa do descobrir, que a gente também pode chamar de recuperar, você quem sabe, tá? Mas eu quero chamar a tua atenção para uma terceira atividade, que é a atividade de analisar. Como o próprio nome sugere, a gente consegue analisar os resultados das nossas buscas em Scopus. E isso é possível porque Scopus conta com ferramentas que dão suporte à bibliometria. E aí eu consigo fazer um tripé de análise. Dá para fazer análises em cima das minhas buscas por documentos para responder algumas daquelas perguntas que eu já tinha colocado inicialmente, como, por exemplo, temática está em alta ou está em baixa? Quem é a instituição que mais libera fomento para pesquisas nessa temática? Eu encontro trabalhos sobre essa temática publicados em títulos de quais áreas do conhecimento. Então, tudo isso a gente consegue responder a partir dessa parte de análise das nossas buscas por documentos. Mas é preciso ficar claro para vocês também que eu consigo fazer análise em cima de um perfil de autor, para entender, por exemplo, ali a distribuição dos trabalhos daquele autor ano a ano, ou com quem aquele autor colabora, em quantos trabalhos. Eu consigo, por exemplo, saber em que títulos aquele autor mais publica, tá? Tudo isso a gente vê na parte de análises focada no perfil do autor. E um outro ponto em relação a análises diz respeito à possibilidade que eu tenho de consultar a reputação, o impacto de títulos que vão publicar de maneira serial. Geralmente a gente usa o termo revistas para denominar de uma maneira mais geral, mas é preciso que fique claro para vocês que quando a gente fala de títulos em série, de fato são títulos que vão estar publicando aí em volumes. Então, por exemplo, séries de livros, para a gente também são títulos em série, tá? A gente usa o termo revista para ficar assim um pouco mais fácil de se referir. De qualquer forma, eu consigo em Scopus fazer a verificação da reputação, do impacto desses títulos que estão publicando em série. E além de conseguir ter essa visualização individualmente em relação a cada título, eu tenho a possibilidade de comparar títulos. Então, eu posso juntar até 10 títulos de uma mesma vez, tá? Para que eu possa estabelecer essas comparações. E quem sabe determinar ali, por exemplo, qual é o título com maior reputação para uma área específica ou para uma sub-área específica, no sentido de, para engenharia mecânica, qual é o título com a maior reputação? Tá? Essa etapa, ela é inclusive interessante quando você, lá quase no finalzinho ali do teu fluxo da pesquisa, você já tem o trabalho pronto, né? Mas você precisa ali escolher um título mais adequado para fazer a submissão do seu trabalho. Óbvio que nesse momento você vai colher opiniões, você vai pedir sugestões de bibliotecários, dos teus pares, de orientadores, enfim. Isso tudo é muito válido, mas obviamente você também vai precisar reunir informações analíticas sobre esses títulos, tá? E aí Scopus se encaixa exatamente nesse espaço de te prover informações analíticas para você entender um pouquinho melhor a reputação desses títulos, tá bom? Bem, quero comentar com vocês também que lá na parte de perfis de autores que a gente vai comentar, tá lá mais ou menos no meio da nossa apresentação, vocês vão se deparar com os perfis em Scopus e vão verificar o seguinte, tá? Alguns perfis, eles vão estar vinculados ao ORCID, que é uma identificação digital numérica. Na verdade, o mundo ideal é que todos os perfis eles tivessem um ORCID vinculado. Por quê? A gente tem, na realidade do mundo de pesquisa, algumas questões, tá? Umas questões referentes a homônimos e quando autores eles escolhem ali ao longo da vida de pesquisa diferentes formatos de nome para identificar a sua autoria. E muitas das vezes isso faz com que as plataformas fiquem confusas. E aí a gente acaba tendo ali uma certa complicação em relação à atribuição de trabalhos no perfil correto, em relação ali a manter todo o trabalho de um autor ali no mesmo perfil.
Então, para evitar esses problemas que causam impactos bem negativos, imagina, você publica um trabalho e seu trabalho cai lá no perfil de um outro autor, de uma outra autora que tem o mesmo nome que o teu, ou, por exemplo, você, ao longo da tua vida de pesquisa, foi mudando o teu formato de nome ali, que identifica a tua autoria, e aí você tem 3, 4, 5 perfis teus, né, separados. O ideal, na verdade, é que isso não aconteça, isso é bem perigoso. Então, para evitar essa questão, a gente precisa começar a pensar um pouquinho em relação a atribuir a nossa autoria, não só em relação ao nome, já que a gente corre o risco de ter outros autores com o mesmo nome que o nosso, né? Mas atribuir em relação a uma numeração, que é única, funciona ali como, vamos dizer assim, seu CPF, cada um tem um, né? Então, isso faz com que fique muito mais fácil para esse reconhecimento e para organização desses documentos no perfil de vocês. Tá? Então, por isso que no próximo slide você vai ver que eu vou ter ali uma indicação bem clara a respeito da conexão do ORCID. O ORCID é essencial para que todos os teus documentos fiquem retidos ali no mesmo local, tá bom? Para evitar esses inconvenientes, tudo bem? Provavelmente, falando de perfil de autor em Scopus, vocês devem ter se perguntado o seguinte, Aline, mas como é que faz para criar um perfil de autor em Scopus? Basicamente, você não precisa fazer nenhuma solicitação, tá? O perfil de autor em Scopus, ele é criado automaticamente e algoritmicamente, quando Scopus identifica que existem 2 trabalhos indexados, pelo menos, na plataforma onde você consta como autor ou como autora, tá? E aí, automaticamente, quando isso acontece, Scopus vai lá e cria um perfil de autor para você. Seguindo em frente, eu queria comentar com vocês a respeito de métricas. Na verdade, não dá para falar de Scopus sem a gente comentar sobre métricas, porque em todas as partes de Scopus eu vou ter ali alguma métrica. A gente tem métricas divididas por níveis. Eu tenho métricas a nível de documento, métricas a nível de autor, eu tenho métricas a nível de títulos, tá? Coloquei nesse material aí algumas delas, das mais importantes que a gente vai encontrar, como maneira de ilustração, tá? Conforme a gente for passeando lá em Scopus, encontrando a métrica, eu vou te explicar o papel dela, o que ela significa, tá bom? E queria aproveitar, já que a gente está falando de métrica, para falar um pouquinho a respeito de quais são as métricas que o Scopus usa para fazer essa análise, né, de reputação de um título. Então, assim, para a avaliação de um título, a gente tem em Scopus 3 métricas que são utilizadas, que são Site Score, que é a métrica oficial de Scopus. Lá na plataforma eu também vou, mais uma vez, falar sobre Site Score, vou comentar a forma de cálculo, apesar de já estar, obviamente, aqui visível para vocês. Mas Site Score é a métrica oficial de Scopus para fazer essa medição de reputação, tá? Então, vocês vão ouvir falar muito de Site Score ao longo dessa apresentação. A gente tem a métrica SNP, que é uma outra métrica também disponível. Ela é bastante interessante. A SNP, ela tem uma característica de levar em conta as diferenças de citação dependendo do campo de assunto, dependendo da área. Isso é essencial para quando a gente, por exemplo, está numa situação de querer comparar títulos de áreas diferentes, tá? Então, a métrica SNP, ela é bem interessante. E uma terceira métrica é a métrica Simago Journal Rank, uma métrica que mede prestígio, mede reputação, e também está disponível em Scopus. O grande diferencial aí do Simago Journal Rank é atribuir pesos para citações, então todas as citações elas não vão ter o mesmo valor, tá? O que vai, obviamente, influenciar nesse valor da citação, né, mexer nesse peso, é o campo de assunto, a qualidade do título e esse prestígio que esse título ele tenha, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de novo mais na frente sobre essas 3 métricas e já quero me adiantar. Por que 3 métricas, Aline? Quando a gente está falando de fazer uma avaliação de um título, para que a gente estabeleça uma avaliação mais justa possível, é essencial que a gente junte pelo menos 3 métricas, tá? Não necessariamente precisam ser essas 3 métricas, mas você precisa juntar 3 métricas
e façam esse trabalho de avaliação de títulos para que a gente tenha ali uma comparação o mais justa possível, para que a gente possa utilizar métricas diferentes que pesem e levem em conta critérios ali, às vezes, diferentes para tornar essa comparação mais justa, tá bom? Então, assim, nessa conversa inicial, era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês, tá? Para trazer uma noção, trazer uma base de informações. E agora eu vou compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa trabalhar um pouquinho com os Scopus, tá? Assim como a Marina conversou com vocês, Scopus é uma plataforma, então, que comercializada, né? Que, enfim, pertence ao Elsevier, o Elsevier comercializa. Quem assina Scopus e disponibiliza para vocês é a CAPES, então a CAPES tem um contrato com a Elsevier e vocês vão ter aí acesso a Scopus. Como que vocês vão ter acesso de fato à plataforma, tá? Nesse momento que vocês estão de casa, vocês precisam utilizar um acesso remoto. Eu sou curiosa, dei uma olhadinha ali na seção de notas compartilhadas aqui da nossa sessão e eu vi uma menção a uma proxy que a URGS oferece. Então, assim, caso vocês queiram utilizar dessa forma, basta fazer ali a configuração certinha da proxy, lá nas notas compartilhadas, a Marina super proativa já colocou para vocês. Nesse link aí eu abri, porque eu sou curiosa, e eu vi ali toda a indicação passo a passo para que vocês configurem a proxy. E aí, depois dela configurada, pode ir diretamente ao navegador em www.scopus.com, porque você vai ter ali o reconhecimento via proxy, né? É uma simulação, sua rede está passando pela rede da instituição, e aí, então, é feito esse reconhecimento e o acesso é liberado. Uma outra forma de fazer o acesso, tá? É a partir do portal de periódicos da CAPES. Bem, um outro modo. Você vem aqui ao portal de periódicos da CAPES, imagino que a maior parte de vocês conheça, se não a totalidade. Aqui a gente vai ter no topo uma opção chamada Acesso CAF, tá? Clica então em Acesso CAF, e aqui a gente vai ter, pedi acesso CAF, ele foi para o meu espaço. Cliquei em Acesso CAF, a gente chega nessa, deixa eu fechar aqui esse ocupar. A gente chega aqui nessa sequência de página, tá? Você vai se deparar com uma caixinha, clica para abri-la, e aqui você digita o nome ou a sigla da tua instituição. Ao encontrar a instituição na lista, você clica sobre o nome dela, sobre essa opção, e clica depois em enviar. Feito isso, você vai para uma outra sequência de página na qual você vai poder informar aqui os teus dados da tua credencial institucional, e aí depois de fazer esse oferecimento de dados e pedir para fazer o login, espera um pouquinho, você vai voltar automaticamente no início do portal de periódicos da CAPES, tá? E nesse retorno automático você vai ter condição de efetuar uma busca base e chegar a Scopus. Vou te mostrar já, tá? Só que eu quero ressaltar que eu vou fazer essa volta manualmente, já que eu não tenho esse usuário e essa senha para oferecer aqui, tá? Então, assim, eu volto manualmente, mas eu quero que vocês tenham em mente que essa volta vai acontecer automaticamente. Tá? Essa volta automática vai estar aparecendo para vocês aqui, ó, abaixo do nome Portal de Periódicos CAPES/MEC, vai estar assim, ó, acesso por e o nome da instituição de vocês, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Por que para mim tá acesso livre? Porque eu estou fora do CAF, eu não fiz o acesso CAF. Tá? Então, quando eu não estou autenticada via CAF, aparece para mim acesso livre. E em acesso livre, eu só consigo ter acesso ao conteúdo gratuito disponibilizado pelo portal de periódicos da CAPES, tá? Então, por isso que é importante que vocês estejam com acesso CAF, para que vocês tenham aqui, pelo portal de periódicos da CAPES, caminho para chegar ali às plataformas, aos conteúdos contratados pela CAPES. E aí, feito isso, tem mais uma etapa, tá? Você tem que descer a página, baixa a página certinha, e aqui você vai ter mais abaixo uma caixinha com opções de busca. Você vai clicar aqui em base para fazer uma busca base. E nessa caixinha aqui de inserir o termo, você digita Scopus. E aí você encontra aqui uma sugestão, pode clicar em Scopus.
e depois você clica em enviar. Em seguida, você vai encontrar uma página com o resultado. Scopus Elsevier, pode clicar nesse resultado e você vai encontrar redirecionamento para Scopus, tá? Quando vocês encontrarem esse redirecionamento, você vai ver que no meio da URL vai estar escrito periódicos.caps, tá? E algo a mais possivelmente. Isso mostra que você está fazendo o acesso via portal de periódicos da CAPES, tá vendo o intermédio pelo portal, tá bom? Bem, e aí o que a gente faz? Por esses meios, você vai chegar aqui na interface de Scopus, tá? E aí eu já encontrei aqui essa página, estou visualizando essa interface, significa que eu estou dentro da plataforma. E aí, o que você vai encontrar? Lá no canto superior direito, a gente vai ver duas opções, tá? Criação de conta e login. Essas opções, elas não têm qualquer tipo de relação com o acesso. Como eu disse para vocês, o acesso ele vai ser dado nesse momento remotamente através lá da proxy ou através ali do acesso CAF, tá? Essas opções de criação de conta e login, elas têm relação com personalização do teu uso. Ou seja, se você tiver a intenção de, por exemplo, criar alertas de buscas, salvar listas de resultados, por exemplo, guardar informações pessoais ali do teu uso com a plataforma, aí sim você precisa ter essa conta, tá? E fazer o login em Scopus todas as vezes que você quiser salvar novas informações pessoais ou que você quiser consultar essas informações guardadas, tá? O que vai acontecer aqui? Essa conta é uma conta comum para todas as plataformas e soluções da Elsevier. Então, assim, se você já tem uma conta dessa associada a outra plataforma ou solução da Elsevier, pode ser, por exemplo, Embase ou ScienceDirect, ou propriamente do Mendeley, você não precisa chegar aqui em Scopus e criar uma nova conta. Basta que você faça o login, tá? Com o mesmo e-mail e a mesma senha que você usa lá nas outras plataformas Elsevier. E aí você, ao fazer o login, vai ficar identificado ou identificada. Lá no canto superior direito, a gente vai ter aqui a bolinha com o AB, no caso, as minhas iniciais. E aí, ao clicar nessa bolinha, eu consigo ter acesso a essas informações pessoais que estão guardadinhas aqui para mim, tá? Na página inicial dos Scopus, a gente encontra o convite para o desenvolvimento daquele fluxo da pesquisa que eu te mostrei lá no material, que é o buscar, para fazer em seguida o descobrir e o analisar. Então, a gente encontra aqui esse convite para iniciar o procedimento de busca. Assim como eu tinha comentado, a gente consegue fazer buscas por documentos, ou por um perfil de autor, ou por um perfil institucional. Dá para fazer uma busca avançada, Lili? Dá. Mas buscas avançadas, elas só podem ser utilizadas para buscar documentos. E aí, então, para conduzir uma busca avançada por documentos, que é a possibilidade existente aqui, você teria que clicar novamente em Documents, documentos, e abaixo a gente vai ter uma opção aqui, nesse retorno, a gente tem uma opção aqui mais abaixo, que é o Advanced Document Search, tá? Busca avançada por documentos. Eu vou clicar aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês de como que se usa essa busca avançada, tá? Não é, obviamente, a minha proposta hoje me aprofundar demais aqui, porque não é a nossa temática hoje é a apresentação das funções de Scopus como um todo, tá? Caso vocês tenham interesse a respeito da busca avançada em Scopus, pode ir lá no nosso canal do YouTube, que é o Elsevier Pesquisa. Lá tem uma gravação de uma sessão que eu fiz no final do ano passado, mas pode confiar, porque está tudo atualizado ainda, onde eu passei 1h30 nessa sessão só falando de busca avançada. Tá? Então, para vocês entenderem que é algo bem profundo, mas vou trazer para vocês aqui uma ideia para vocês entenderem um pouquinho esse raciocínio que existe por trás da busca avançada, tá? Aqui na busca avançada, você vai ver que no lado direito eu tenho uma seção com operadores. Eu tenho os operadores booleanos e os de proximidade, tá? E abaixo eu tenho categorias. São categorias que elas dividem os campos, né? Elas organizam os campos. Então aqui, o que a gente vai ter?
a gente vai ter para cada categoria uma setinha para baixo. Ao clicar sobre essa setinha, eu consigo visualizar os campos que estão guardados aqui numa categoria. Conforme eu vou passando o meu mouse sobre um campo ou sobre um operador, repara que a plataforma vai me mostrando numa caixinha informações a respeito ali do uso desse operador ou desse campo. E ao lado dos operadores ou dos campos, eu tenho um símbolo de mais. Eles servem para que eu coloque esse operador ou esse campo lá na linha de escrita da estratégia, tá? Então, quando eu adiciono um campo, estou fazendo uma bagunça aqui só para vocês verem, quando eu adiciono um operador ou um campo, abaixo dessa linha de onde a gente coloca a estratégia, eu vou ter uma definição aqui do campo, vou ter uma informação do que ele faz, e vou ter um exemplo para eu entender como que eu usaria esse campo, tá? Então, usando essa ideia, eu vou montar com vocês uma estratégia, tá? Eu quero, por exemplo, encontrar documentos que tenham ali no título, resumo e palavras-chave alguns termos, que eu já vou falar. Mas, antes de tudo, então, a gente faz a colocação desse campo. Então, eu me direciono ali para a seção com as categorias. Quero deixar claro para vocês que com o tempo vai ficando bem intuitivo, tá? O encontro desses campos nas categorias. Mas esses campos bem importantes que a gente usa com recorrência ali, título, ou título, resumo, palavras-chave, ou todos os campos, eles sempre vão ficar guardadinhos aqui na categoria de conteúdo textual, tá? Então, aqui abaixo eu encontro título, resumo e palavras-chave, clico no mais ao lado desse campo e ele é inserido aqui na estratégia, tá? Então, para usar esse campo, eu tenho que colocar dentro dos parênteses o termo ou os termos que eu quero buscar. Então, aqui dentro dos parênteses, eu vou colocar para vocês, tá? Os termos que eu quero utilizar, eu quero encontrar documentos que falem de eficiência energética, eficiência de energia, energy efficiency, e que também fale de turbinas eólicas, tá? Eu posso colocar o operador booleano AND, nesse caso, já que eu demonstrei uma obrigatoriedade, né, que se encontre esses dois termos. Então, eu posso colocar esse operador booleano AND vindo no canto direito, na seção dos operadores e clicando no maisinho do AND, ou poderia diretamente digitar o AND em caixa alta, tá? Lembrando que sempre tem que estar em caixa alta, porque é um código, beleza? Tanto faz, a plataforma vai reconhecer ali, tá? Por essas duas formas. E coloco ali o outro termo, tá? No caso aqui, turbinas eólicas, wind turbines. E aí, eu já coloquei o primeiro critério, que eu quero buscar em campos determinados aqueles termos. Se eu quiser inserir um critério a mais, basta que eu vá inserindo os outros campos, tá? O outro campo com o critério. Eu não preciso colocar, olha, esse critério e depois jogar um operador booleano AND para marcar o segundo critério. Você pode fazer isso, não tem problema, mas não é necessário, tá? E aí, se eu quisesse, por exemplo, encontrar documentos que fossem de um tipo específico de documento, o que eu poderia fazer? Ir diretamente procurar o campo tipo de documento. E aí eu vou nessa seção de categorias, e aí por isso que eu falei que é intuitivo, porque assim, o campo tipo de documento, onde que ele vai estar? Ele vai estar na categoria documento. Então, eu abro essa categoria, e o terceiro campo aqui dessa categoria é o doc type, tipo de documento. Então, eu clico aqui no maisinho, ao lado desse campo, e esse campo ele é inserido aqui, tá? Na linha da escrita da estratégia. Aqui, para determinar, por exemplo, os tipos de documentos, eu uso códigos. Você vai encontrar o código referente a cada tipo de documento aqui nessa descrição abaixo da linha de escrita da estratégia. Então, se eu quero, por exemplo, encontrar artigos, eu coloco AR lá dentro dos parênteses, tá? E se eu quiser, por exemplo, encontrar artigos ou capítulos de livro? Capítulo de livro é CH, mas repara que eu estou trabalhando com uma alternância. Serve um ou o outro. Esse ou a gente também marca com o operador booleano, no caso, o nosso
or, tá? Nesse caso, toda vez que for dentro do parênteses, eu indico que você digite o or. Por quê? Se você for selecionar o or lá no maisinho dele, lá na seção dos operadores, vai sumir aquela listinha com os códigos dos documentos. E aí você teria que ter de cabeça que o capítulo de livro é CH, que é Book Chapter, tá? Ou se não, teria que, esqueci. Aí teria que voltar tudinho para ver ali quais eram os códigos, tá? Então, por isso que eu geralmente indico colocar o operador booleano em campos assim, como o doctype, digitando para você continuar visualizando os tipos de documentos, tá bom? Por exemplo, ou os códigos que você deve utilizar, o que você tem que escolher para utilizar e chegar naquilo que você deseja. Bem, coloquei os critérios que eu quero? Ótimo. Eu vou fazer então essa busca. E aí eu vou chegar lá na página de resultados. E eu encontro aqui 839 resultados de documentos que estão satisfazendo essa minha busca, tá? Esses resultados, eles estão ordenados aqui do mais recente para o mais antigo. Eu poderia mudar essa ordenação. Poderia, por exemplo, pedir para visualizar do mais citado para o menos citado. É uma questão de visualização tua que você prefira, tá? Aqui do lado esquerdo, a gente tem uma longa seção de filtragem, com várias opções de filtragem. Isso é bem característico de plataformas referenciais, que você tem várias opções para filtrar. Geralmente, quando se usa busca avançada, os usuários já preferem dar de cara lá na própria estratégia todos os critérios, tá? Mas caso você queira posteriormente fazer alguma filtragem, você pode fazer aqui diretamente na página de resultados. Aqui no centro dessa listagem, né, de resultados, no centro dessa página, melhor dizendo, eu vou ter abaixo dos documentos um botão, tá? Você fazendo o acesso, estando identificado aí pela instituição, esse botão, que para mim aparece aqui, One Kate, ele vai estar escrito para vocês Full Text ou Caps BR, tá? Para que serve esse botão? Serve para que você tente ir ao texto completo deste trabalho, tá? Como eu estou aqui no acesso da Elsevier, esse botão obviamente não está vinculado a nenhuma instituição. Para mim, eu vou usar um outro caminho para chegar na mesma coisa, no mesmo local, que é essa opção View at Publisher, visualizar no editor, que faz a mesma coisa. Me tira de Scopus, na verdade, guarda essa guia, abre uma nova guia e eu saio de Scopus para ir lá na página do editor, onde está o texto completo desse trabalho, tá? E aí eu estou vindo aqui para a I3E Explore, que é onde esse documento tá, foi publicado pela I3E. Aline, eu vou chegar com certeza no texto completo? Depende, tá? Você vai chegar no texto completo do trabalho se o documento for ou de acesso aberto ou fizer parte do conteúdo que ou a CAPES assine ou que a URGS assine, tá? Então, se é conteúdo que está disponível para minha instituição por conta de assinatura que é feita ou se é documento de acesso aberto, eu vou chegar no texto completo desse trabalho. Caso contrário, eu vou visualizar só o resumo do documento. Como eu estou aqui num acesso desvinculado de qualquer instituição, eu só tenho acesso ao conteúdo que a Elsevier publica, eu, Aline, não consigo ter acesso ao texto completo desse trabalho, tá? Mas se fizer parte do conteúdo que está disponível para vocês, eu sei que a CAPES assina conteúdo aí com alguma representante da I3E, se esse conteúdo fizer parte do que está assinado, vocês vão conseguir chegar ao texto completo, tá bom? Voltando lá em Scopus, o que acontece quando eu clico no título de um documento? Quando eu clico no título de um documento, eu vou à página de detalhes desse documento, onde eu encontro o que nós chamamos de informação referencial. Então, essas informações que são usadas para reconhecimento do trabalho, identificação dele, o registro dele aqui, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui, tá? A informação de onde o documento foi publicado, em qual volume, edição, que páginas esse documento ocupa. Você vai ver que é um artigo, dá para ver aqui quem são os autores, instituição de afiliação dos autores. Abaixo, a gente vai ter aqui o resumo,
tá? Então, resumo do documento. Eu tenho as palavras-chave que o autor deu, né, deixou para que você recuperasse esse trabalho. E a gente tem também a recuperação em cima de vocabulário controlado. É importante comentar com vocês que Scopus não tem um vocabulário controlado próprio. Por quê? Porque é uma plataforma multidisciplinar, tá? Mas o Scopus usa o vocabulário controlado de outras plataformas para apoiar nessa recuperação aí de resultados mais relevantes para vocês, com base em termos aí que sejam padronizados em descritores, tá? Todo documento aqui em Scopus, ele é classificado no que nós chamamos de tópico. Os tópicos de prominência, que vem de uma outra solução da Elsevier chamada Saivo. O Saivo, ele pega os documentos indexados em Scopus e divide em grupos, tá? Então, aqui o que a gente vai ter? A gente vai ter esse trabalho que foi agrupado nesse grupo. Todo tópico, né? Que é esse grupo que eu estou fazendo menção aqui, ele tem um nome particular, que geralmente é a junção de 3 termos. Pode ser que você encontre 4 termos formando o nome de um tópico, mas geralmente são 3, tá? Então, esse documento foi colocado aqui, então, nesse tópico. E se você quiser dar uma verificada nesse tópico, em documentos, outros documentos que estão agrupados aqui também, ou para ver quem são os autores que mais contribuem para a expansão de conhecimento nesse tópico, basta você clicar no título do tópico. E aqui você consegue ver esses documentos mais representativos, dá para ver aqui também quem são os autores que mais contribuíram para a expansão do tópico, tá? Além disso, eu consigo ver aqui abaixo uma seção completa com as informações de métricas para esse documento. Então, por exemplo, esse documento ele acumula 467 citações, tá? Vindas de documentos igualmente indexados em Scopus. E a gente tem uma métrica aqui chamada de Field Weighted Citation Impact, que a gente chama de FWCI, que são as iniciais, para ficar mais fácil de se referir a ela. Essa métrica FWCI, ela faz uma comparação, tá? Ela compara a performance de citação desse trabalho com a média de citações alcançadas por outros documentos similares, tá bom? E aí, o que a gente tem de intenção nessa questão? De entender se esse documento, ele teve um número de citações superior a essa performance obtida pelos documentos similares, ou se foi igual, ou se foi menor, tá? Como interpretar? 9,39. Todas as vezes que o FWCI estiver maior que 1, o documento ele teve uma performance de citação superior à média de citação que foi alcançada ali pelos similares. Nós chamamos isso também de expectativa, né? A gente joga num trabalho a expectativa de que ele alcance pelo menos aquela média de citações dos documentos similares, tá bom? Então, quando está maior que um FWCI, esse trabalho ali superou as expectativas. Aqui a gente também tem uma métrica nova que surgiu aí faz um mês e meio, mais ou menos, a respeito das visualizações dessa página de detalhes do documento, dessa informação referencial. Então, eu posso ver que, por exemplo, esse ano, 2021, essa página desses detalhes desse documento foi visualizada 5 vezes. Aqui mais abaixo, a gente tem uma métrica, na verdade, o detalhamento de uma métrica chamada PlanMax. Tá? As métricas PlanMax, elas trazem para a gente uma noção da popularidade de um documento. Isso é medido e observado com base na interação do documento nas redes sociais, na internet. Então, assim, se esse documento ele é lido, se esse documento ele é exportado, ou se ele é salvo, ou se esse documento é mencionado num blog ou numa notícia, essa métrica captura essas informações de modo a trazer para a gente essa visualização de popularidade. Quanto maior o número de interações, mais o documento é popular para a gente. Tá? E aí a gente consegue, inclusive, ver o detalhamento dessas métricas aqui, ó. A gente clica em View PlanMax Details, vou abrir aqui uma nova guia, e você consegue ir à página
e consultar mais informações, tá? Então, por exemplo, eu consigo ver que 230 leitores leram esse documento no Mendeley, tá? E aqui, repara que eu tenho um hiperlink associado. Então, se eu clico aqui em Mendeley, eu consigo ir para uma página, tá? Do Mendeley, com as informações referenciais desse trabalho, e abaixo eu consigo descer e, por exemplo, ver o número de leitores ao longo do tempo. Ah, foram 230 leitores, beleza, mas assim, quantos foram no ano de 2017? Eu consigo consultar. Eu consigo consultar, por exemplo, a senioridade dessas pessoas que leram esse trabalho, ou eu consigo verificar de quais áreas do conhecimento são essas pessoas, tá? Então é bem bacana para vocês terem aí uma noção a respeito de quais são os usuários, quais são ali os pesquisadores que têm interesse, por exemplo, num trabalho desse, tá bom? E aí, voltando lá à página de detalhes do documento, mais abaixo, eu posso encontrar outras informações referenciais, tá? Como, por exemplo, se esse trabalho tivesse sido financiado por uma instituição, estaria aqui a informação de fomento, mas aqui a gente já cai direto para a última informação, que é a lista de referências. Tá bom? Então, na página de detalhes do documento, eu tenho a informação de métricas e tenho a informação ali referencial à minha disposição. O que a gente faz agora em seguida? A gente já cobriu o buscar e o descobrir. Está faltando agora o analisar. Como que eu analiso esses 839 resultados de documentos que nós obtivemos? A gente tem que voltar lá na página de resultados. Então, eu clico lá no Back to Results, voltar nos resultados. E aqui a gente vai ter nesse retorno a verificação de que acima da lista dos resultados, eu vou ter uma opção chamada Analyze Search Results, analisar os resultados de busca. Então, eu vou clicar nessa opção. E aí a gente vai encontrar uma página, tá? Com gráficos e tabelas. Então a gente tem aí a possibilidade de visualizar, né, esse cenário de documentos que estão ali de acordo com a nossa estratégia, e a gente pode visualizar essas informações tanto pela visualização de gráfico ou pela tabela. Mesma coisa, mesma informação, só a forma de esquematização que é diferente. Bem, eu consigo ver aqui o número de documentos ano a ano. Então, eu vejo que os dois primeiros documentos, ou melhor dizendo, os documentos mais antigos indexados em Scopus, já tocando nessa temática, respeitando essa estratégia, são, melhor dizendo, né? Documentos de 1986. Vejo que, ao longo do tempo, como um todo, apesar de alguns momentos de baixa, eu tive um aumento de interesse em publicação de documentos nessa temática, chegando no ápice de 2020 com 114 documentos. Então, existe uma exploração dessa temática, tá? Aqui a gente vai ver a divisão dos documentos por ano, considerando cada título. Então, se eu quero documentos que falem de turbinas eólicas e eficiência energética, que sejam artigos ou capítulos de livro, em que títulos eu encontro? Você encontra na Renewable Energy, na revista Applied Energy, e essa informação é interessante também porque se eu sou pesquisadora em eficiência energética em relação a turbinas eólicas, obviamente eu quero encontrar títulos que tenham interesse de publicar trabalhos sobre esse tema. No momento eu vou começar a publicar os meus trabalhos, né? Ou voltar com um trabalho novo, buscando ali um título. Então, você pode, de repente, considerar ali nas suas análises, nas suas comparações de títulos, alguns desses títulos aqui, porque você sabe que eles têm interesse de publicação de documentos aí a respeito dessa temática. Aqui a gente consegue também visualizar a distribuição de documentos por autor, para saber quem é o autor, ou às vezes dá empate, quem são os autores, que tem ali a maior quantidade de documentos indexados em Scopus. Eu vejo aqui Dinser, não sei quem é, mas a gente pode vir aqui na tabela acessória, clicar sobre o nome, e aí eu vou abrir aqui numa nova guia, para ficar mais organizado, e eu consigo ver o perfil do autor, Ibrahim Dinser. Então, a autora afiliado à Ontario Tech University, lá no Canadá. E aqui eu consigo ver a produção com enfoque claro nesse autor. Então, toda a informação vinda de documentos indexados em Scopus, onde eu encontrei esse autor como um dos autores.
tá? Daqui a pouco a gente vai voltar aqui no perfil de autor para falar um pouco mais dos detalhes. Voltando lá na parte de análise dos resultados de documentos, eu consigo visualizar o número de documentos por instituição. Então, assim, quais são as instituições que têm autores que têm interesse em publicar nessa temática? Bem, eu tenho autores afiliados à North China Electric Power University, eu tenho autores ali do Instituto Superior Técnico, e você vai vendo aí, se baixar a listinha, vai ver outras instituições também, tá? O que isso significa? Aline, eu tenho aqui, ó, para South China University of Technology, 7 documentos. Significa que em 7 documentos eu encontrei pelo menos um autor que se disse afiliado a essa instituição. E aí, Aline, o que vai acontecer quando a gente tiver uma situação de colaboração entre autores de diferentes instituições? O mesmo trabalho vai contar para cada instituição, de cada um dos autores afiliados ali, ou melhor, arrolados ali dentro daquele trabalho. Então, assim, se eu tenho ali no trabalho um autor da Harvard University e da UFRGS, o que vai acontecer? Eu vou ter o mesmo trabalho contando para ambas as instituições. A mesma ideia, o mesmo raciocínio a gente pega para entender esse gráfico do número de documentos por país. Eu tenho aqui, ó, 129 trabalhos vinculados à China. Significa que em 129 trabalhos eu encontrei pelo menos um autor que se disse afiliado a uma instituição chinesa, tá? Então, o país é da instituição, não do autor, tá bom? Aqui a gente também consegue ver a distribuição dos documentos por tipo de documento. Você vai reparar que eu só vou encontrar 2 tipos de documentos. Por quê? Porque foi o que eu pedi. Eu pedi isso na minha estratégia, tá? Então, considerando capítulos de livros e artigos, eu vejo que eu vou encontrar muito mais artigos do que capítulos de livros, tá? Quase 90, mais que 96 na verdade, mais que 96%, né? 96,1% por cento desses documentos são artigos. A gente também consegue visualizar a distribuição dos documentos por área do conhecimento. Então, assim, se eu quero documentos sobre eficiência energética e turbinas eólicas, que sejam artigos e capítulos de livro, eu vou encontrar em títulos de que áreas? Eu encontro em títulos de energia, eu encontro em títulos de engenharia, só tem um pequeno detalhe. Os títulos, eles podem publicar em mais de uma área, tá? Então, eu posso, por exemplo, ter uma revista que ela publique ao mesmo tempo em energia, em engenharia e em matemática. Se essa revista publica nessas 3 áreas e eu publico um trabalho meu nessa revista, o meu trabalho vai ficar triplicado nesse gráfico. Ele vai aparecer dentro de energia, dentro de engenharia e dentro de matemática. Tá? Então, cuidado. Se você for somar aqui, ó, por área, 499, 450, nem precisa ir muito à frente. Você vai ver que vai superar os 839. Por quê? Porque eu posso ter trabalhos aqui duplicados, triplicados, por terem sido publicados em um título que publica em mais de uma área, tá bom? E aqui a gente vai ter, por último, o gráfico do número de documentos por instituição de fomento. Quem é que está liberando fomento para trabalhos que estão relacionados aí nessa nossa temática? Então, eu vejo aqui 29 trabalhos foram financiados pela European Commission. Tem 11 trabalhos aqui mais abaixo, financiados pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Então, aqui você consegue ter uma noção, tá? A respeito de quem é que tem interesse em relação a fomento para trabalhos de uma temática específica. Tá bom? Então, essa é a parte, na verdade, mais densa de Scopus, nessa busca, né, descoberta e análise dos resultados de documentos, porque tem muito detalhamento, né, nesse procedimento, mas é uma interação fácil de manter com a plataforma. Agora, eu quero te mostrar o perfil institucional, tá? Da UFRGS, é claro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai voltar lá na seção de busca, tá? Você pode voltar através do menu Search, lá no topo, ou clicando também na logo de Scopus, tanto faz, como você quiser, tá? E você vai reparar que como a gente usou a busca avançada, a gente volta para o formulário da busca avançada. Mas eu te falei que para fazer uma busca por autor ou por instituição, não dá para fazer na busca avançada, tá? Busca avançada é só para documentos. Então, eu teria que voltar
na busca básica, clicando em Basic Search. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o retorno e tendo a possibilidade de clicar em Affiliations, instituições. Eu clico em Affiliations e tenho a possibilidade de colocar aqui o nome da instituição, tá? Eu indico que você sempre coloque o nome por extenso, tá? Já vou te explicar por quê. Aqui eu tenho Federal University of Rio Grande do Sul, então vou clicar aqui nessa sugestão. E o perfil tá com um nome em inglês, não tem problema. E por que eu falo de colocar o nome por extenso, tá? Daria certo, Aline, se eu colocasse a sigla? Daria. Só porque um dos outros formatos de nome que estão identificados aqui é a sigla. Tá? Caso em nenhum desses formatos de nome eu tivesse uma partícula considerando a sigla, eu não conseguiria encontrar o perfil da URGS por meio dessa informação. Tá? Por isso que eu falo que é melhor você já ir diretamente pelo nome por extenso da instituição, tá bom? Aqui a gente tem, então, o perfil com o nome mãe, e eu tenho aqui os outros formatos de nome, tá? Esses outros formatos estão aqui porque foram outros nomes identificados em trabalhos aqui indexados em Scopus, e esses nomes foram utilizados por autores que se disseram afiliados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem, aqui descendo, eu vou ter a quantidade total de documentos, então eu encontro 66.441 documentos indexados em Scopus, onde eu encontro pelo menos um autor que se disse afiliado à URGS. Eu vou clicar aqui nesses 66.441 para mostrar dois trabalhos para vocês. Eu vou mostrar o trabalho mais recente e o mais citado, tá? Então aqui o mais citado é um trabalho de 1988, é um trabalho publicado na Physical Review Letters, 7.390 citações. Já vou aproveitar aqui, como eu abri uma nova guia, eu vou ordenar agora por data, para mostrar para vocês o documento mais recente, que chegou aqui esses dias. Tá com data, inclusive, para 2022. Tá? Então, aqui a gente vai ter, aqui tem a informação referencial do trabalho mais citado, tá? Então, autores aí de diferentes instituições, autores que têm aqui o Czinho são autores que se disseram afiliados a, no caso aqui, o Instituto de Física da UFRGS. E no outro documento mais recente, vamos ver, temos aqui colaboração com a PUC Paraná, temos aqui autor que se identificou, autor ou autora, não dá para ver pelo LB, só clicando mesmo no perfil, que se disse afiliado à URGS, documento mais recente aqui, publicado nessa revista, na verdade foi apresentado, né, é um papel de conferência, que foi apresentado aqui nesse congresso e foi publicado nessa série de livros Lecture Notes, Networks and Systems, tá bom? E aí você consegue, repara, ter uma noção aí da produção da instituição que está aqui indexada, você consegue inclusive consultar quais são esses trabalhos, tá? Dá para você ver a distribuição dos documentos por área. Só cuidado, lembra que eu te falei que os títulos podem publicar em mais de uma área? Então, cuidado em dizer assim, olha, a medicina da UFRGS publica muito em títulos que Scopus indexa. Sim, pode ser verdade, mas isso não necessariamente. Eu posso ter, por exemplo, pesquisadores de enfermagem que publicaram numa revista que publica em medicina, ou que publica também em medicina. Então, por isso que a gente teve aqui, ó, 16.415 documentos. Aqui está relacionado às áreas dos títulos, tá bom? Aquele mesmo raciocínio que eu comentei com vocês. A gente consegue ter uma visualização também em relação à colaboração. Clicando aqui, ó, em Collaborating Affiliations, eu consigo ver autores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul colaboraram com autores, de outras instituições, colaboraram, por exemplo, com autores da Federal de Santa Maria, em 3.086 documentos. Então, em 3.086 documentos, eu encontrei pelo menos um autor da URGS e um outro autor ali da UFSM. Eu tenho autores aqui em colaboração com autores da UFPEL, com autores da Unicamp e de várias outras instituições que vocês vão vendo aí descendo, tá? Aqui a gente consegue também ver onde esses trabalhos foram publicados. Então, autores da URGS, eles publicam em quais títulos? Ou em qual título mais se publica, por exemplo?
Eu consigo ver clicando aqui em Documents by Sources. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, 457 trabalhos que foram publicados na revista Ciência Rural. 347 foram publicados na Revista Brasileira de Zootecnia. Sim, todos esses títulos são indexados em Scopus, tá? Geralmente, quando a gente mostra essa parte, os usuários ficam, mas tem revistas brasileiras indexadas? Sim, revistas indexadas de mais de 40 países, tá? Então, assim, vocês vão encontrar, na verdade, mais de 40 idiomas. Vocês vão encontrar revistas de vários países, tá? Então, revistas brasileiras, revistas que publicam em português, então não existe assim, só títulos que publiquem em inglês, não existe um critério desse tipo, tá bom? Agora, eu quero fazer o seguinte. Tá vendo aqui no início do perfil essa quantidade de autores? Então, tenho 24.738 autores, tá? Para buscar um perfil de autor, claro que eu poderia estar lá em Scopus, ó. E aí, o que a gente poderia fazer? Lá na busca básica, né? Eu poderia selecionar authors, e aqui dar critérios para encontrar um perfil de autor. Por exemplo, poderia dar aqui um sobrenome e um primeiro nome, tá? E poderia buscar. Eu iria encontrar resultados de perfis que estariam ali de acordo com os critérios que eu dei, tá? Que tenha um nome Carlos e um sobrenome Souza. Eu iria encontrar perfis. E aí, ao encontrar, eu iria selecionar o perfil que eu quisesse, iria clicar sobre ele e o perfil, obviamente, seria aberto. Só que eu teria que dar muita sorte de usar um nome e um sobrenome que eu encontrasse logo na primeira página algum autor que se dissesse afiliado à UFRGS. Então, o que eu prefiro fazer nas minhas apresentações? Em vez de ficar tentando na sorte, na hora, eu prefiro, por meio do perfil institucional, clicar nesses 24.738 perfis de autores, tá? E aqui eu puxo uma lista de todos os perfis de autores que disseram afiliados à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Voltando lá naquela parte de busca diretamente dando informações do autor, além de buscar dando nome e sobrenome, eu poderia buscar oferecendo o ORCID do autor. Mas a questão é a seguinte, o autor precisaria ter o ORCID que a gente comentou, e esse ORCID, ele precisaria estar associado ao perfil do autor. Tá? Como, infelizmente, esse no cenário atual, a gente tem todos os autores bonitinhos lá com os ORCIDs deles, e tudo certinho, todo mundo colocando lá o ORCID no perfil de Scopus, aí acaba, então, se tornando mais prático buscar pelo nome e sobrenome, tá? Mas se o autor tiver ORCID, pode buscar pelo ORCID, tá? Lembrando que tem que ter ORCID e o ORCID tem que estar afiliado lá ao perfil do autor. Bem, voltando na lista que a gente já pegou dos autores, né, vinculados lá, caminho pelo perfil institucional, a gente vai encontrar aqui a lista dos perfis e eu tenho várias formas também de ordenação. Essa ordenação dessa lista me mostra do autor que tem a maior quantidade de documentos para o autor que tem a menor quantidade de documentos, tá? Então, aqui eu vejo que o autor que se disse vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tem a maior quantidade de documentos indexados em Scopus, é o Gustavo Gil da Silveira, tá? Com 671 trabalhos, beleza? Mas aí você vai encontrando mais abaixo vários outros autores. Aline, eu posso encontrar aqui nessa lista autores que estejam com o nome de outras instituições do ladinho? Sim. Isso acontece para autores que têm múltiplas afiliações, tá? Então, se o autor é afiliado, vamos ver se eu encontro aqui, nessa primeira, vamos ver na página 2. Aqui, eu vi que estava lá o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mas eu acho que pertence à hierarquia da UFRGS, né? Me corrijam se eu estiver errada. Eu queria encontrar bem diferente, por exemplo, o nome de uma outra universidade. Por quê? Para te mostrar, vou entrar no 39º perfil aqui, vamos ver se a gente encontra. Vamos ver se esse autor tem múltipla afiliação. Quando o autor tem afiliação a mais de uma instituição ao mesmo tempo, só vai aparecer naquela lista uma das instituições, tá? Mas nada diz que ele não é afiliado àquela instituição pela qual você veio no perfil. Por meio do caminho do perfil institucional. Então, aqui, ó, no perfil do Luiz Gustavo Pereira, eu tenho logo de cara uma opçãozinha chamada Show All Author Info. Eu posso clicar aqui e eu vejo o histórico de afiliação dele.
Então, se ele foi afiliado a outras instituições no passado, eu consigo saber. Se ele tivesse com afiliação atual a mais de uma instituição, eu também iria conseguir saber, tá? Aqui abaixo, eu consigo ter a visualização da quantidade de documentos indexados em Scopus onde eu encontro esse autor com pelo menos um dos autores, tá? Assim também eu consigo ver o número de citações acumulados vindos de X trabalhos. Então, eu tenho aqui 3.193 citações que foram recebidas vindas de 1.947 documentos. E o índice H desse autor é 30, tá? Daqui a pouquinho a gente fala do índice H. Descendo, a gente vai ter a lista dos 218 documentos, o que a gente tem de mais básico de informação referencial, tá? Claro que se você clicar no título de um desses documentos, você acessa aquela página de detalhes do documento, tá? Para ver mais informações. Então, eu tenho essas informações aqui para os documentos desse autor e também para os documentos que citaram os trabalhos dele, tá? Aqui em Scopus, eu tenho também a visualização de documentos desse autor que tenham sido publicados em repositórios de pré-print, tá? Quando um autor, ele adiciona, quando ele deposita ali um trabalho em repositório de pré-print, a gente está tratando, então, de documentos que não passaram pelo processo de revisão por pares, tá? No caso de Scopus, a gente tem ali o seguinte, uma parceria com esses 4 primeiros servidores, o SSRN é da Elsevier, tá? Então, esses 4 mais o SSRN, então esses 5 servidores. Caso esse autor ele tenha um trabalho nesse repositório desde 2017 para frente, esse trabalho vai ficar listado aqui, tá? Lembrando que esses documentos, eles não são indexados por Scopus. Scopus fez uma parceria para te mostrar. É como querer te mostrar um complemento do trabalho desse autor, tá bom? O que a gente tem aqui? A gente tem, então, além dessa informação desses trabalhos aqui em repositório de pré-print, eu vou ter a informação de coautoria. Então, eu tenho, por exemplo, esse autor colaborando com outros autores, ou enfim, né, vice-versa. Por exemplo, com Christian Andrei em 158 documentos, tá bom? Aqui a gente vai ter também a informação dos tópicos. Lembra daqueles tópicos de prominência que eu comentei? Em cima no perfil você tem um pouquinho de visualização. Alguns tópicos já estão sendo mostrados. Aqui nessa parte específica de tópicos, eu tenho a lista toda deles. Então, eu tenho os trabalhos desse autor, tá? Sendo agrupados aqui em tópicos. E aí a gente consegue trabalhar com o FWCI a nível de tópico. Ou seja, por exemplo, nesse terceiro tópico aqui, esse autor tem 12 documentos, tá? Que foram agrupados aqui. Nesse mesmo tópico tem outros documentos. Lembra que se você clicar no nome do tópico, você vê alguns outros documentos? Não tem só esses aqui que aparecem não, tá? Tem vários outros, tá bom? E aí a gente consegue fazer um FWCI a nível do tópico. Comparar as citações recebidas por um trabalho, ou a média de citações recebidas se for mais de um trabalho, tá? Comparado com a média de citações obtidas por outros documentos agrupados no mesmo tópico. Resultado que teremos, FWCI. E aí, a interpretação é igualzinha. O quê? Se o FWCI está maior que 1, aquele trabalho ou aqueles trabalhos ali, eles tiveram ali uma performance de citação superior aos demais agrupados no mesmo tópico. Você vai ver que eu vou ter alguns tópicos que o autor vai ter mais que 1, tem tópicos talvez ele tenha exatamente 1 ou menos que 1. Isso é normal. Por quê? Porque está mostrando para você aqui o impacto do trabalho do autor em cada temática ali, em cada interesse de pesquisa que ele tenha, tá? E não necessariamente vai ser bem linear no sentido de ser igualzinho para todas as temáticas, tá bom? Aqui eu também tenho uma parte beta que foi adicionada aqui em Scopus, tá? Então tá em teste ainda, eu ainda não encontrei nenhum perfil que tenha essa informação, mas se, por exemplo, esse autor tivesse sido selecionado aí para receber, por exemplo, fomento de alguma instituição norte-americana, essa informação aqui ela fica visível no perfil.
tá? Você vai reparar que também nesse perfil tem um gráfico, que eu não chamei muita atenção para ele. Por quê? Porque esse gráfico aqui é a junção de duas informações que a gente vai ter, então em dois gráficos separados, na parte de análise do perfil desse autor, tá? E aí, o que a gente tem? Abaixo desse gráfico tem uma opção chamada Analyze Author Output, analisar a produção do autor. Eu vou clicar aqui e a gente vai ter o quê? De novo, gráficos e tabelas, só que agora a gente está trabalhando na linha de raciocínio de autor. Então, aqui, ó, esse autor, ele tem, ó, 14,7% dos seus trabalhos que foram publicados no Journal of High Energy Physics. Eu vejo que ele tem muito interesse, ele publica bastante artigos, 96,3% dos trabalhos dele são artigos. Dá para ver a distribuição dos documentos ano a ano. Então, uma das informações daquele primeiro gráfico que está lá no perfil, logo de cara nele. E a gente consegue ver também a distribuição por área. Mesma ideia. Quase 3/4 do trabalho desse autor foi publicado em títulos de física e astronomia, ou que publicam também em física e astronomia, tá? Aqui abaixo, a gente vai ter alguns cards. Você, ao clicar num card desse, a informação ela fica expandida lá no topo. Aqui a gente tem a informação de coautoria, que a gente já viu, tá lá no início do perfil, se repete aqui. E eu tenho a informação do número de citações. Tá, são 3.193 citações. Mas e a divisão dessas citações por ano? Clica aqui nesse card e você vai encontrar. Dessas 3.193 citações, 74 foram recebidas em 2017. Só que nós somos curiosos. Essas 74 citações, elas foram recebidas de quantos trabalhos? Para saber essa informação, basta que você clique nessa barrinha azul ali em cima do 2017, né? Desse ano. Vai abrir uma outra página te mostrando quais foram os 65 documentos que deram aquelas 74 citações. E aqui você vai ter a lista certinha, tá bom? Você também vai ter a possibilidade de consulta ao índice H. O índice H é uma métrica que mede a produtividade do trabalho do autor. Esse autor ele tem índice H30 por quê? Porque ele tem 30 documentos que contêm pelo menos 30 citações. Fica fácil quando você olha para a tabelinha. Nessa tabela, a gente pegou todos os trabalhos desse autor e elencou aqui, listou por ordem de citação, do mais citado para o menos citado. Conforme eu vou descendo, ó, você vai vendo que vai diminuindo o número de citações, até chegar no último trabalho, nos últimos trabalhos que talvez não tenham ainda alguma citação, tá? E o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter aqui no 30º documento, vamos lá nele, uma tarja amarela, que me mostra o seguinte, desse 30º documento para cima, todos os documentos eles têm 30 ou mais citações. Por isso que o índice H desse autor é 30. Aline, para ele ter índice H31, o que é preciso? Em termos práticos, ter 31 documentos que contenha pelo menos 31 citações. Repara que do 30º documento para cima, ó, já temos 31, 31, 31, 32, só vai subindo. Para passar para índice H31, ele precisaria, na verdade, ganhar nesse 31º documento, só serve nesse, tá? No Production of Charge, uma citação para sair de 30 para 31 e ficar com 31 documentos que contenham pelo menos 31 citações. E isso aí faria o índice H dele subir um ponto, tá? Essa é uma métrica, e eu acho que a Marina, como bibliotecária, talvez possa agregar mais para vocês, possa detalhar mais. É uma métrica que é bem comentada e bem questionada, muitas das vezes, pelos cientistas de informação. Por quê? Porque a gente tem uma questão seguinte, não existe um equilíbrio, né? Uma divisão igualitária das citações para um trabalho, na verdade, para os trabalhos de um autor. Então, eu posso ter um trabalho ou 2 ou 3 que sejam muito citados, tá? Acima, por exemplo, da média do que a gente vê para um autor. Então, por exemplo, o primeiro trabalho tem 136 citações. Você vê que eu tenho trabalhos muito citados e tem outros trabalhos que receberam citações, mas não foram tantas citações assim. Então, como a gente não tem esse equilíbrio igual para todos os documentos, enfim, comenta muito a respeito do índice H. Por quê? Porque para subir um ponto no índice H, o autor precisaria, no caso, para passar do 30 para 31, ele precisaria daquela
naquela citação, no caso específico, nesse caso que a gente comentou, naquele documento. Se ele ganhasse 60 citações do primeiro documento, nada mudaria, porque ele continuaria ali na situação de ter 30 documentos que têm 30 ou mais citações, tá bom? Então, fiquem atentos a isso para pensar um pouquinho, tá? Para estimular um pouquinho aí o raciocínio. Beleza? E aí, por último, para a gente terminar, a gente vai lá fazer a parte de verificação da reputação de títulos, tá? Isso a gente faz lá no topo em Scopus, na opção Sources, menu Sources, tá? Então, quando eu clico em Sources, eu vejo os títulos que Scopus indexa. Ou já indexou em algum momento, tá? A indexação é para a vida inteira. Então, assim, os títulos, eles precisam ter requisitos mínimos, tá? Vou mostrar a página para vocês que tem aqui uma informação bem básica. Então, aqui, ó. Opa! Não é isso aqui, não. É Ready for Scopus. No Ready for Scopus, você já tem uma visão, tá? Opa! Uma visão básica do que a gente tem de pré-requisito do mais básico possível para indexação em Scopus. Então, os títulos, eles têm que estar de acordo com isso aqui, tá? Se em algum momento, algum título indexado, ele deixou de seguir algum desses requisitos, ele vai, então, ser inativado em relação à indexação, tá? E essa reavaliação, ela é feita todo semestre, tá? Então, é como se fosse uma provinha para ver se está todo mundo de acordo com os requisitos certinhos, tá? Então, por isso que eu posso ter títulos que estejam inativos, porque deixaram de ter ali os requisitos básicos para essa indexação, beleza? E aí, depois, se, por exemplo, só título de curiosidade, se vocês pensarem um pouquinho mais, o que acontece? Se um título ele fica inativo, ele tem que esperar 1 ano para tentar novamente essa submissão para fins de indexação, tá bom? Eu posso encontrar títulos aqui por área, ou dando nome. Ah, quero ver ali a reputação de uma revista que o nome dela é, sei lá, Biological Control. Tem um nome, é só essa revista? Então vem aqui e joga o nome dela, Biological Control. E aí você vai encontrar algumas sugestões logo de cara, que tem essas palavras no nome. Eu posso clicar na Biological Control, que eu já achei ali na sugestão, acho o resultado e clico no título da revista, tá? Posso buscar um título por editora, então assim, eu quero ver quais são os títulos publicados pela Emerald que estão indexados em Scopus. Seleciona Publisher e digita aí, ó, Emerald. Marca aqui, ó, caixinha do lado de Emerald, pede para dar Apply. Todos os títulos que aparecerem aqui, todos esses 485 títulos, são publicados pela Emerald, tá? E eu posso buscar um título por ISSN também. É um outro critério que você pode utilizar, tá bom? Vamos buscar por área, tá? Aqui, quando eu busco por área, eu posso digitar nessa caixinha já, enfim, o nome da área ou dessa sub-área, tá? Então, por exemplo, sei lá, se eu quisesse oncologia, um exemplo, eu poderia já digitar, ó, oncology. Eu iria ver que eu tenho oncologia para medicina e para enfermagem. Ou eu poderia não digitar absolutamente nada e consultar aqui a lista completa. Eu tenho áreas um pouquinho maiores, por exemplo, agricultura e ciências biológicas, e tenho divisões, como ciências aquáticas ou em ciências dos insetos. Eu vou ter, ó, para várias dessas áreas, sub-opções. Então, sigo nesse nível, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero encontrar títulos de química orgânica. Então, química orgânica está aqui, já achei em química, então vou marcar química orgânica e clico em Apply. Eu vou ver que em Scopus eu tenho 242 títulos que publicam em química orgânica ou que publicam em outras coisas, mas que também publicam em química orgânica, tá? E o que a gente vai fazer? Eu vou clicar em um desses títulos, pode ser aqui no quarto título, no Redox Biology. Vou abrir aqui uma nova guia. E aí, quando eu clico num título, eu vejo as informações sobre ele, tá? É uma revista de acesso aberto, que Scopus cobre desde 2013, tá? Então, se você, por exemplo, publicou essa revista entre 2013 e hoje em dia, você vai ter o seu título indexado em Scopus. É uma revista publicada pela Elsevier,
E então, aqui a gente sabe que essa revista publica em duas áreas. Ela publica em química, para química orgânica, e ela publica em bioquímica genética e biologia molecular para bioquímica clínica. Aqui eu já vejo de cara as três métricas que a gente comentou: Site Score, Simago, Journal Rank e SNP. Como é que o Site Score é calculado, Aline? Não precisa gravar. Aqui embaixo, ó, você vai ter a fórmula de cálculo. Eu pego o Site Score, então, de 2020, perdão, ele é composto, né, do número de citações recebidas pelos documentos desse título entre 2017 e 2020, então citações recebidas entre 2017 e 2020, dividido pelo número de documentos publicados também entre 2017 e 2020. Então, sim, temos uma janela aqui de 4 anos. O resultado é o Site Score, tá? Para 2020. Eu posso consultar o Site Score para outros anos, por exemplo, para 2017, tá? O mínimo que você vai encontrar aqui em termos de ano para o Site Score é o Site Score, tá, de 2013 para frente. Por quê? Porque o Site Score foi lançado esse ano, tá? Aqui eu tenho também a possibilidade de consultar o Site Score Tracker, que me mostra o quê? Me mostra como é que está o desenvolvimento desse título, né, em termos de Site Score para o ano atual. O Site Score Tracker, ele é atualizado todos os meses. Então, assim, no dia 4 de agosto, o que a gente já tinha de informação, a gente vai colocando aí no acumulado, essa revista estava com 13,8, tá? Ainda falta alguns meses para o final do ano, pode ser, sim, que essa revista supere o Site Score do ano anterior. E a gente consegue encontrar esse título, tá? Posicionar, melhor dizendo, esse título no ranking de acordo com cada sub-área na qual ele publique. Então, assim, para a química orgânica é o quarto melhor título de 135 títulos. Em relação à bioquímica clínica, é o terceiro melhor título de 113. Aline, mas quais são esses 185 títulos? E se eu quiser saber em química orgânica, qual é o segundo? Ou se eu quiser saber em bioquímica clínica, qual é o quinto melhor título? Você sobe e vem aqui, ó, no Site Score Rank and Trend. Clica aqui e você vai ver. De acordo com o Site Score de 2020, na categoria Química Orgânica, o 10º melhor título, o quarto é o Redox Biology, o 10º é o Advanced Synthesis and Catalysis. Em relação à bioquímica clínica, vou trocar aqui, o primeiro melhor título é o Molecular Aspects of Medicine. E aí você consegue ver cada um dos títulos, tá? Dá para ver também o número de documentos publicados pelo título ano a ano. Então, por exemplo, em 2017, essa revista publicou 240 documentos, todos eles, claro, indexados em escolas, tá? Em relação às outras duas métricas, o Simaco Journal Rank é obtido pegando a média de citações ponderadas. Lembra que eu falei que no Simaco Journal Rank a gente tem atribuição de pesos. Média de citações ponderadas recebidas no ano, no caso aqui em 2020, dividido pelo número de documentos publicados nos 3 anos anteriores a 2020. Já a métrica SNP, ela vai pegar para a gente, então, a divisão do que nós chamamos de impacto por publicação, tá? E dividimos pelo potencial de citação dentro do campo de assunto, tá? Esse impacto de citação você pode encontrar também denominado como citações acumuladas desde o início da publicação. Bom? E faz as contas, né? As contas são feitas ali nessas fórmulas e a gente chega aqui até essas métricas. Para fechar de verdade, vamos comparar a Redox Biology com outro título, tá? Então, para fazer uma coisa bonitinha, né? Comparar coisas que tem a ver, eu vou pegar um outro título aqui de Química Orgânica, tá? E vou usar de exemplo. Então, vamos comparar a Redox Biology com essa revista Organic Letters, tá? Então, o que eu vou fazer? Lá no canto superior direito, eu tenho uma opção chamada Compare Sources, eu clico nela, e aí eu vou ter gráficos e tabelas, tá? Que vão trazer para mim informação da Redox Biology, tá tudo aqui. Para comparar, preciso colocar as informações desse outro título, ou dos outros títulos, que eu posso reunir a selecionar até 10 títulos para comparar, tá? E aí a gente pode, então, na verdade, colocar as informações desses outros títulos aqui no gráfico. Como eu coloco?
buscando o título usando essa caixa azul clarinha. Posso buscar pelo nome, pelo ISSN ou pela editora. Então, vou buscar por nome, vou colocar aqui, ó, Organic Letters, e clico em Search. Vou identificar qual é o título que eu quero, que é esse aqui, ó, Organic Letters. Eu marco a caixinha e ele entra no gráfico. Aline, por que tem informação de métrica para Organic Letters antes do ano de 2013, que é onde começa a Redox Biology? Porque essa revista ela foi indexada depois, tá? Então é muito comum, quando a revista foi indexada depois, que você encontre métricas para ela faltando em anos anteriores, tá bom? Porque essa revista aqui, Organic Letters, é mais antiga em relação à indexação em Scopus, tá bom? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai aqui ter a possibilidade de comparar no SiteScore, no Simago Journal Rank e também na métrica SNP, tá? Dá para a gente comparar em relação ao número de citações recebidas ano a ano. Então, eu vejo o seguinte, a Organic Letters, ela tem desde, né, 99 aqui, desde 2000, foi quando ela começou a publicar, indexada aqui, enfim, quando ela começou a publicar, e a gente tem informação de indexação desde essa época, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter ela sempre crescendo, o número de citações recebidas ano a ano muito superior ao Redox Biology. Então, por que a Organic Letters não tem um site score maior que da Redox Biology? Porque a Organic Letters, ela publica muito. Então, eu tenho um número de citações bem alto dividido por um número de documentos igualmente alto. E aí desce o site score, é claro, né? Nossa regra da matemática. Então, aqui, ó, você vê que ela recebe um número de citações muito superior, mas também, olha, ela publica muito mais se comparado com a Redox Biology. Dá para a gente comparar também em relação ao percentual de documentos não citados ano a ano. Então, relacionado ao que a gente tem de documento publicado nessas revistas, eu tenho aqui, ó, em 2020, 9,88% do que foi publicado no Organic Letters não foi citado, tá? É um percentual pequeno, é maior um pouquinho, claro, que a Redox Biology, é um risco, porque ela publica muito, então já era, né, era possível, era esperado talvez que fosse maior, mas é um número bem baixo ainda, ela tem uma alta porcentagem de citação recebida por seus documentos. E eu tenho a possibilidade de comparação em relação ao percentual de artigos de revisão, para eu saber qual desses títulos tem o maior percentual de artigos de revisão. Por exemplo, aqui eu iria levantar uma bandeira vermelha, talvez amarela. A Organic Letters, repara que ela publica muito pouco artigo de revisão, tá? E ó, 2019 nada, 2020 0,16, tá? Achei que fosse até zero. Então, o que acontece? Se ela tivesse publicando 0,0000% de artigos de revisão, já é ali uma bandeira amarela. Para quê? Realmente essa revista publica artigos de revisão? Ela tem interesse em publicar artigos de revisão? Porque se eu tenho interesse de submissão de um artigo de revisão, eu já vou ficar atenta, vou lá na página do Organic Letters, na página dessa revista, confirmo mesmo se eu tenho interesse em publicar artigo de revisão, porque imagina, se eu submeto lá o meu artigo de revisão e sou rejeitada porque essa revista não tem interesse de publicação desse tipo de documento. Então, para evitar esse inconveniente, essa perda de tempo, confere aqui, quer submeter um artigo de revisão? Beleza, confere se o título é indexado em Scopus e vê. Eu ficaria muito mais segura, por exemplo, de mandar para a Redox Biology, tá? Claro, você vai observar alcance da revista, tudo mais, mas estou falando aqui em relação aos números que a gente está vendo. A gente vê um número muito maior de artigos de revisão em relação a outra revista, tá bom? Então, assim, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, alguém tem qualquer dúvida em relação ao que a gente conversou aqui. Se tiver, tuas ordens, tá? Enquanto eu espero a manifestação de vocês, deixa eu parar de compartilhar, que aí volta a imagem ali do material. Caso em algum momento vocês tenham alguma dúvida, queiram perguntar alguma coisa, não só em relação aos Scopus, mas em relação a outras soluções de Elsevier, podem ser as que eu trabalho ou outras, enfim, se não for comigo, eu mando para quem é o responsável. Mas pode falar comigo pelo treinamento-rso@elsevier.com ou pelo a.b.silva@elsevier.com, que eu tô às ordens aí para atender as demandas de vocês, o apoio de vocês.
tá bom? Para dar apoio a vocês. Então, assim, era isso. Quero agradecer demais a presença, a companhia de vocês, tá? Estamos aqui sempre à disposição. Aline, muito obrigada. Pessoal, então nós vamos deixar a sessão aberta mais 5 minutos. E aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar no bate-papo. Não esqueçam de preencher a avaliação. E se alguém ainda não registrou a presença, por favor, façam enquanto a gente ainda está no momento da apresentação, ok?